onde pisam os pés, a cabeça pensa e o coração ama o coração, pensa a cabeça e os nossos pés pisam neste chão. Ama o coração, pensa a cabeça. Gente querida, povo amado, eu vou tentar um pouquinho partilhar algumas ideias, práticas, interpretações para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esta segunda etapa dos dois projetos, muitas vezes em conflito, que estão presentes sobretudo no Primeiro Testamento, mas não só. Então vamos partilhar. Se podem ouvir, anotando, escrevendo para depois retomar perguntas, reflexões. Este é o nosso jeito. A oficina é isso, ir trabalhando dia após dia. Quando ouvimos, quando fazemos leitura popular da vida e da Bíblia, nos permitimos perguntas a partir dos nossos pés e assim duvidamos, às vezes caem certezas, entre aspas, doutrinárias e se abrem novos desafios, novas perguntas. Os nossos caminhos são trilhas, não são rodovias asfaltadas. É só caminhando que se abre o caminho. Muitos e muitas de nós fomos acostumadas a ver e estudar a história do povo de Deus olhando para a linearidade, a forma simplificada, a forma de simplicidade da linha do tempo. Recentemente, porém, nos últimos 10 anos, mudaram a concepção e a metodologia de análise da arqueologia do mundo da Bíblia e a história de muitas de suas teologias e instituições. Precisamos então, companheiros e companheiras, povo amado, reler a história de Israel, bem menos linear e mais complexa. Atenção, porque a linearidade não significa necessariamente a voz do povo empobrecido, das mulheres, das pessoas de etnias múltiplas, diferentes, de identidade sexual, relacional, da terra, do ar, da água. Linearidade, quando uma coisa é muito linear, é porque alguém com muito poder, entre aspas, ajeitou. A vida não é linear, é só olhar as nossas, com as suas complicações, alegrias, tristezas. A vida é muito bagunça, a vida é complexa. Esta é uma palavra muito importante nos processos de libertação. Complexo não significa complicado. Complicado vem do latim quando uma coisa é amassada, É complicada, significa que está amassada, e só quem explica, quem pode desamassar, é quem vai explicitar. Atenção, porque o explicar está nas mãos de poucos, de poucas, e sobretudo de gente com poder. Complexo significa um tecido de muitos fios entrelaçados, de muitas mãos que trabalharam, de muita gente que viveu e partilhou. A vida, numa caminhada de libertação, não pode ser complicada, porque quando vira complicada, está nas mãos de poucos,
falo masculino porque a grande maioria são homens, mas também de poucas que podem explicar. Enquanto a complexidade da vida está nas mãos de todos e todas, porque ninguém é tão rico que não tenha nada a receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Então, relações de libertação, relações que constroem outros mundos possíveis, são relações complexas. É só olhar a natureza, né? A biodiversidade. Então, precisamos reler a história de Israel de uma forma menos linear e mais complexa. No linear que temos na cabeça, a história de Israel começa na terra de Ur, na Babilônia, por volta de 1800 a.C., com a migração de Abraão. Na pesquisa que temos atualmente, a história de Israel inicia bem mais tarde, entre 1500 e 1300 a.C., num território chamado Canaã. Nesta época, aconteceu a sedentarização de algumas famílias de pastores, que de nômades viraram sedentários, se estabeleceram, muito provavelmente de maneira autônoma, uma da outra, em 3 regiões montanhosas centrais, na região central da Palestina. Estas regiões eram Siquém, Betel e Hebrom. O povo destes locais transmitiram os nomes dos patriarcas destas regiões. Em Siquém, junto ao poço, guardaram-se as memórias de Jacó. Encontramos no livro de Gênesis, capítulo 33, de 18 a 19, e sempre Gênesis, capítulo 48, de 21 a 22. No santuário de Betel, transmitiram-se o nome de Israel como seu fundador. Gênesis 28, de 10 a 22, depois 33, versículo 20, e sempre Gênesis 35, de 1 a 15. E junto ao túmulo de Macpela, em Hebrom, as memórias de Abrão, sempre Gênesis 23, de 19 a 20. Temos as memórias dos patriarcas e das matriarcas. Tanto é que ontem fizemos uma memória da matriarca Raquel. Temos uma boa certeza da origem pastoril deste povo, porque a arqueologia nos mostra vilarejos circulares com uma parte central para proteger os animais e também a proibição de comer carne de porco, que não era proibição do povo das planícies, porque a arqueologia, através desta técnica usada nos últimos anos, que é o carbono 14, conseguiu encontrar restos, neste período, de ossos de carne de porco. Como já sabemos, o surgimento de Israel está ligado à crise das cidades-estados, esta cidade das planícies, entre os anos 1250 e 1100 a.C. Esta crise ligada às invasões dos povos do mar, que conheciam o ferro, e também estas crises muito ligadas a secas prolongadas. Este tempo foi um tempo de grande mudança climática devido às secas prolongadas. As guerras traziam sobretudo sofrimento para as famílias camponesas, que tinham suas casas, animais e plantações fora dos muros da cidade. Então não tinham proteção quando chegavam os exércitos para as guerras. Então teve um fluxo migratório muito grande de camponeses das planícies para as montanhas,
e pequenos vilarejos estabelecidos pelas primeiras famílias de pastores. Estes pequenos vilarejos, em Siquém, em Betel e em Hebron, cresciam e originaram as primeiras tribos que aquela estela, erigida pelo faraó Marnepta, de 1213 a 1203 a.C., este grupo chama de Israel. Esta estela é o testemunho mais antigo do nome Israel e refere-se a um povo que vivia na região montanhosa de Canaã. As primeiras tribos que se formaram do povo que fugiu das guerras nas planícies da cidade-estado, né? O povo camponês, que por causa das guerras, por causa da falta de segurança e por causa das grandes secas, estava numa situação muito crítica. Então, este povo de camponeses fugiram para as montanhas, onde se encontravam já os pequenos grupos que tinham se estabelecido de pastores, ao redor de Siquém, de Betel e de Hebron. E deram origem às primeiras tribos. Provavelmente tratava-se das tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, que são as mais antigas. Em Hebron, a tribo de Judá, quem sabe, 3, 4 tribos, que em volta de 1050, sob o comando de Saul, serão a base do reino de Israel, que conhecemos como Reino do Norte. Este é o primeiro reino. Com uma parte também, quem sabe, não temos muita certeza disso, da tribo de Judá, mas que se formou depois, com certeza, Efraim, Benjamim e Manassés. Nós não sabemos com certeza se a tribo de Judá pertencia a este reino, provavelmente só uma pequena parte. Quando Davi é consagrado rei em Hebron, segundo Samuel 2, de 1 a 4, nasce o reino também de Judá. Judá sempre será bem menos importante na guerra, na política, na economia, do seu vizinho do norte, chamado Israel. Permanecerá assim até 722, quando os assírios invadem Israel e o Reino do Norte. Uma das afirmações, e nisso precisamos prestar um pouquinho atenção, porque é novidade dos últimos 10 anos, mais ou menos. Uma das afirmações mais estrondosas da nova arqueologia é a constatação que o grande império davídico salomônico, descrito nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, jamais existiu. As escavações arqueológicas feitas com os critérios científicos da arqueologia moderna não encontram nenhum vestígio do império descrito em 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 10. Fora da Bíblia, não há nenhum testemunho da existência de Salomão. Hoje, muitos pensam em uma construção mítica para afirmar um projeto de um forte rei, um forte palácio, um forte templo. Davi, também fora da Bíblia, é só mencionado na chamada Estela de Dan, erigidas pelo rei Azael de Damasco no ano 841 a.C., para celebrar uma das vitórias deste rei de Damasco. A estela menciona indiretamente Davi, referindo-se a Ocosias como rei da casa de Davi. A constatação que hoje predomina os estudos é que Jerusalém, a capital do reino de Judá, do reino do sul, só era uma grande cidade depois da Assíria, em 722, invadir Israel.
e muita gente fugir para o sul. Só a partir então do reino de Jeroboão alcançará desenvolvimento e muito mais com Ezequias, de 716 a 687. E esta cidade, Jerusalém, vai passar nesses anos de 1.000 habitantes para 15.000. Em um dos textos mais antigos da Bíblia, o Cântico de Débora, em Juízes 5, texto mais antigo junto com o Cântico de Miriam, não é mencionado Judá, não é mencionada essa tribo, como também não é mencionada como tribo Levi. Aumentar a invasão no norte dos assírios e no governo de Ezequias tem a ver com os refugiados mais ricos dentro dos muros que foram ampliados. Então, quem se refugiou dentro dos muros de Jerusalém, com boa certeza, foram as pessoas mais enriquecidas. É provável que os refugiados do norte mais desenvolvidos tinham trazido suas tradições já escritas e algum esboço de história, que foram reorganizados e desenvolvidos a partir de Jerusalém pelos escribas de Ezequias e Josias. Nós temos sempre que lembrar a metáfora da coxa de retalhos, né? Coxa de retalho feita de muitos retalhos, assim a Bíblia, de muitas mãos, de muitas histórias, mas depois tem sempre alguém, neste caso Ezequias, os escribas de Ezequias, Josias, e depois no segundo templo os sacerdotes, depois do exílio de Babilônia, esta forma de colocar um forro, né, para deixar, entre aspas, bonitinha e linear a coxa. E o forro faz com que se esconda as mãos de muitos e muitas que costuraram, trabalharam, contaram, porque tudo fica escondido por uma só forma, que é, na metáfora, o forro, por uma só forma de ler, reler, interpretar, e normalmente a partir de quem tem o poder político e religioso do tempo. Com este percurso, precisamos então ressignificar nosso modo de compreender a religião de Israel, que fez um complexo percurso com uma grande diversidade de deusas, de deuses, de locais de culto, de famílias sacerdotais, de liturgias diferentes, de imagens diferentes. E nós vimos ontem isso a partir do texto de Raquel, que esconde debaixo do seu sangue menstrual as imagens dos cultos domésticos da família sacerdotal doméstica a qual pertence. Este processo de muito respiro, de complexidade, então, de muitas mãos, de muitas histórias, foi cada vez mais levado para o monoteísmo, Jerusalém, único lugar de culto, única forma sacerdotal e única até liturgia. 720 a.C., as imagens eram muito utilizadas nos cultos públicos e domésticos, nos santuários de Israel e de Judá. Isso é demonstrado pela arqueologia e pelos textos sem nenhuma menção de crítica. Gênesis 31, que nós acabamos de partilhar ontem, 19, depois 34 e 35, Juízes 17, versículo 5, Juízes sempre 18, de 14 a 20, 1 Samuel 19, de 13 a 16. Depois terá uma forte oposição profética e doutrinária, e teremos que entender a diferença entre as duas, como fizemos ontem, com a reforma de Josias. Tem uma
forte oposição doutrinária, devido à teologia que cada vez mais nos escribas de Josias vão se fechando num só lugar de culto, numa só definição de Deus, uma só liturgia, um só templo, né? E a resistência profética, esta é ligada à diferença, nós vimos ontem, entre as imagens de barro domésticas que cuidam da vida, que protegem, e as imagens de ouro e de prata que não vê, não escuta, não defende, não desce, não liberta. Temos que enfrentar um problema de tradução das Bíblias, porque muitas traduções acrescentam a palavra ídolo à palavra imagem. Terafim, como vimos ontem, é uma imagem de terracota ou entalhada, ligada à técnica de manufatura, de trabalho artesanal, de trabalho doméstico. Gênesis 31, 19 e 34 e 1 Samuel 19, 13. Os terafim, as imagens de terracota, as imagens de barro, como nós também no mito de criação somos gente feita de barro bom, são ligadas ao culto doméstico, 12 das antepassadas e antepassados, com uma função oracular de proteção. Como é o respiro, nós vimos ontem, das imagens da tradição católica popular, dos orixás do mundo do candomblé, mas também do mundo das diferentes religiões afrodescendentes, como é também o respiro da presença na natureza nos povos indígenas. São imagens, não são ídolos. Precisamos olhar nossas Bíblias. Diz assim, Labão foi tosquiar as ovelhas e Raquel roubou os ídolos domésticos. Os terafim eram os Elohim, as divindades, o respiro das divindades, ao masculino e feminino e plural das famílias, eram os ancestrais. O fato que muitas nossas Bíblias traduzem terafim por ídolos revela que os tradutores assimilaram o projeto oficial do palácio, do templo, do único jeito de dizer Deus, da doutrina, das reformas de Ezequias, 720, e de Josias, 620 a.C. E as têm como as doutrinárias e verdadeiras revelações para a vontade de Javé. Cuidado! Outros caminhos, os caminhos proféticos e populares da teologia doméstica, místico-política e popular, nos fazem entrar numa outra perspectiva. E por isso ontem nós lemos o Salmo 115, do versículo 4 a 8, porque o Salmo faz um contraponto com a imagem de Deus apresentada em Êxodo 3, 7. Com o povo escravo, contra os exploradores, age para libertar. Idolatria é todo culto a Deus com D minúscula que não nos torna místicos políticos, solidários e comprometidos. A luta profética é contra determinadas imagens, aquelas de ouro e de prata dos poderosos que oprimem. Olhamos Êxodo 34, versículo 17. A doutrina das reformas e depois do segundo templo, contra todas, para manter só o ídolo Javé. Só Javé, Deuteronômio 5:8. Mas não é o Javé que liberta, é o Javé de um templo, de um palácio, de uma liturgia, de um só jeito que oprime e massacra todos os respiros.
para eliminar todas as diferenças, todos os santuários, todos os respiros religiosos, os cultos populares. Daí se coloca um só Deus, uma só doutrina, um só palácio, um só templo. Eu espero que estas reflexões, que são com a ajuda da grande pesquisa que o nosso companheiro do CEBI, José Luiz Dietrich, fez nos últimos tempos, de algumas leituras, reflexões e, sobretudo, a partir das nossas vidas, para superar fundamentalismos, todas as violências religiosas que neste tempo de campanha da fraternidade estão saindo, porque a campanha da fraternidade ecumênica de um respiro amplo, e daí saíram todas as violências doutrinárias e completamente não respeitosa da complexidade dos respiros do mistério, que é Deus na nossa vida do dia a dia. Obrigada pela paciência e vou repetir, se podemos passar alguns tempos, 20 minutos eu fiz uma gravação, mas podemos anotar, refletir, comparar com aquilo que já conhecíamos. Esse é o processo de fazer oficina. Um beijão no coração. Onde pisam os pés, nossa cabeça pensa e o nosso coração ama. Ama o coração, pensa a cabeça, e o nosso pé, os nossos pés pisam neste território amado das comunidades, no respeito da terra, da água, do ar, do fogo. Amém e continuamos amando.